Aí, esse é o clima. Clima que o Flamengo se despediu de Curitiba após a vitória sobre o Atlético Paranaense e agora está chegando para ser ainda mais abraçado lá em Fortaleza e com Rodrigo Caio e com Gabigol, reforçando o time. Eles chegaram ontem à noite, Paulo Lima. E a gente lembra o querido e competente, saudoso Milton Nascimento, que diz, né, que o artista tem que ir onde o povo está. Então, é esse tipo de magia que o esporte traz e o futebol muito mais, né? Esse afastamento do torcedor em relação àquilo que vive o futebol, ele ficou cada vez mais latente. A gente percebe isso, né, nos treinos, né? Você não tem mais o treino do clube, que o cara ia para a arquibancada, ficava vendo, saía da porta do estádio. Até mesmo a seleção brasileira que não joga com a gente aqui, está sempre fora do país, arrecadando e por aí vai. E esse contato do Flamengo é uma coisa muito positiva, seja na chegada em Fortaleza, ou seja mesmo na atitude do Jorge Jesus, ou até mesmo de alguns poucos jogadores que desceram do ônibus para atender os pequenos torcedores. Acho que isso faz falta. Faz falta em todos os setores, né? Não só do futebol, mas também em geral, né? A gente sempre reverencia os grandes ídolos. E o Flamengo toma uma atitude correta. É festa. O Flamengo vive um momento de euforia, vive um momento exatamente de exaltação e não pode ser diferente, né? Não pode ser diferente. O Flamengo caminha para resgatar, pelo menos, essa identidade de clube da massa, clube do povo e automaticamente também repercutir entre seus torcedores esse tipo de afeto, de carinho. Acho fundamental. A bola do jogo vai rolar, né? Exatamente lá em Fortaleza, jogo importantíssimo. O Flamengo está cada vez mais perto da conquista do título e ausências serão sentidas. A gente está falando disso aí sobre alguns dias. O Rafinha já na próxima semana se reapresenta, uma expectativa muito grande que jogue contra o Grêmio. Quinta-feira se reapresenta. Exatamente, quinta-feira se reapresenta para ser avaliado novamente, não para treinar, para ser avaliado, né? E iniciar a fisioterapia. Exatamente. Então existe uma expectativa muito grande da volta dele, muito provável contra o Grêmio. Até lá, é uma precaução aí do seu departamento médico para que não se crie nenhum tipo de otimismo que ele possa jogar contra o Fluminense no próximo final de semana, nada disso. Mas é preservar o Rafinha, o jogo mais importante do Flamengo, pelo menos até agora, que é essa decisão contra o Grêmio da Libertadores da América. Aliás, Paulo Lima, hoje, né? Hoje não, amanhã, quarta-feira, lá contra o Fortaleza. Bom, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, naturalmente, né? Até pelo fato... Deve ser mamãe. Até pelo fato de estarem suspensos, eles já vão ter esse descanso. Isso. Rafinha lesionado, departamento médico com Felipe Luiz e Arrascaeta. Isso. Você pouparia mais alguém, Paulo Lima? Olha, não é o estilo do Jorge Jesus. Não. Não é o estilo, mas você já pensando bem no seguinte, que você tem o Gabriel Barbosa voltando, você tem o Rodrigo Caio, obrigado, Jackson. O Rodrigo Caio voltando. Consequentemente, são dois jogadores que estão desgastados pela viagem. Viagem, né? Jogar, não fizeram nada. Mas a viagem desgasta, cansa. Mas a gente já teve a oportunidade de ver jogadores que voltaram recentemente, o próprio Arrascaeta contra o Corinthians naquela final da Copa do Brasil, que veio junto com os jogadores do Flamengo, entrou, fez gol da vitória. Pode ser aproveitado, podem ser aproveitados, podem. Mas eu acho que o Jorge Jesus não é muito de poupar não, viu, Calheiros? Ele já vai ter essas ausências aí. Felipe Luiz, Rafinha, Gabriel Barbosa e Rodrigo Caio, já são 4 jogadores. Arrascaeta, 5. Aí você vai pensando aí em outras alternativas de poupar, por exemplo, um Gerson. É possível, mas eu não vejo muito essa alternativa não. Talvez para o final de semana contra o Fluminense, aí sim talvez seja necessário dar uma segurada em um outro, que a proximidade com o jogo contra o Grêmio estará muito mais perto do que esse momento contra o Fortaleza. Vencer o Fortaleza lá alarga a vantagem do Flamengo. E aí está cada vez mais perto do Flamengo comemorar esse título por antecipação. É uma situação meio complicada, né? Porque você tem que definir, você escala esses dois jogadores que deram a volta ao mundo aí para esse jogo contra o Fortaleza, segura, e aí poupa também no final de semana já visando, dá 2 jogos. Esses dois, se não jogarem hoje, certamente jogarão contra o Fluminense no final de semana, né? Pois é. Porque aí dá mais um pouquinho de ritmo, porque o cara sai daqui, vai lá pro outro lado do mundo, não joga, ritmo, né? Treina pouco, porque não tem muito treino com a seleção brasileira, volta. Sai, imagina, chegar no Rio, vai direto para Fortaleza, é uma loucura. Ou então um voo fretado, enfim, o que o Flamengo está pensando aí de alternativas. Mas é um desgaste muito grande. É evidente que o jogo é importante, evidente que o jogo é decisivo, todos os jogos do Flamengo para aqui por diante são decisivos, né, para poder consolidar essa conquista que o Flamengo vem buscando já há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Mas resguardá-los visando a partida mais importante da temporada, que será no dia 23 aqui no Rio de Janeiro contra o Grêmio, talvez seja um projeto mais audacioso, mais ambicioso e até mesmo mais de
de vontade do Flamengo de chegar adiante da final da Libertadores da América, que é um sonho que há algum tempo não acontece. Fla-Flu domingo, só isso, né? Fla-Flu deve ir com força máxima, Fla-Flu, ou não, né? Olha, eu acho que aí nesse Fla-Flu tá dando, saindo fumaça tudo bem que é característica do Jorge Jesus, mas a gente também pode contestar algumas medidas do português, né? Claro, mas de repente ele segurar contra o Fortaleza e ir com força máxima numa boa, não é hora dele olhar a camisa do adversário, não. Qual é o principal objetivo hoje do Flamengo? Libertadores. A gordura do brasileiro é muito grande. Exatamente, Paulo Lima. O Renato ontem já falou em Porto Alegre. O jogo o Grêmio joga amanhã ou quinta. Mas, enfim, será o último com o time titular. É o último. Contra o Bahia. O Grêmio jogará contra o Bahia. E aí, no final de semana, time inteiro. Reserva. E o Grêmio não tem vaga garantida na Libertadores via brasileiro nesse momento, hein? E mesmo assim, o planejamento é todo para Libertadores. Vai chegar na quarta-feira com o time todo descansado. Joga contra o Fortaleza. Porto Alegre, nós falamos aqui mais cedo. A gente estava lembrando o confronto de Porto Alegre. Grêmio dominou 20 minutos o Flamengo no segundo tempo, num jogo que o Flamengo era melhor. Só Por que dominou, Paulo Lima? Porque sobrou fisicamente no segundo tempo, enquanto o Flamengo a perna pesou. Foi pra cima. Tem um detalhe, Calheiros. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem essa característica, né? O Grêmio vai jogar o último jogo antes dessa decisão lá em cima. Por isso que não vai levar ninguém. Em Fortaleza. E aí depois tem o desgaste da viagem, né? Por isso, evidentemente, é uma situação diferente da do JJ, do Flamengo. Só que eu tô com o Calheiros, eu acho que não é hora de ver a camisa do adversário, não. E tem que dar uma poupada, porque senão... A gente já falou aqui, você tem jogadores que estão, pelo cartão amarelo, estão suspensos. O Gabriel Barbosa e o Rodrigo Caio que estão voltando de viagem. É necessário, né? É uma obrigatoriedade colocar os dois nesse jogo. Já são 4 e que você pode poupar relativamente. O Felipe Luiz já é o 5º porque já está em fase de recuperação, né? O Arrascaeta, difícil voltar contra o Grêmio, seria o 6º. E, consequentemente, o Rafinha, que também tem essa possibilidade de jogar, seria o 7º. Ou seja, o Flamengo dos 11, 7 titulares não estariam em campo contra o Fortaleza. Olha aí, já é uma maneira de poupar os seus jogadores indiretamente, não pelo desgaste físico, mas por suspensões, lesões, departamento médico. Mas você poupa essa galera visando o jogo do dia 23. O Flamengo, o foco hoje é o Maracanã lotado contra o Grêmio. Isso aí é indiscutível. Paulo Lima, que você tenha, quem estiver disponível para o fim de semana, que vá para o jogo. Lógico. Que vá para o jogo. Eu não estou dizendo aqui que, tenha que abrir mão do Clássico Fla-Flu, não é nem isso. Eu estou dizendo que você não precisa jogar 90 minutos com todos os 11, sabe? Daqui a pouquinho, hoje, com tanta tecnologia e com tanta estrutura que o Flamengo tem no CT em Urubu, já dá para fazer uma prevenção. Olha, quem é que está mais no risco? Pega esse que está com risco maior, você vai esperar. Você vai ser preparado aqui, recupera e vai jogar quarta-feira. Porque, gente, com o elenco que o Flamengo tem, com todo respeito ao Fluminense, que está crescendo, o Fluminense está jogando melhor com o Marcão, tem qualidade, tem jogadores com muita qualidade no Fluminense, mas o Flamengo, mesmo desfalcado, é muito forte. Pode jogar de igual para igual com o Fluminense. Mas tem um detalhe aqui importante a gente pontuar. A gente sabe a importância que tem os clássicos, né? Principalmente contra grandes rivais. Claro. A véspera de uma decisão, um atropelo, acontece de repente lá uma... Se o torcedor não fizer essa diferenciação... Não digo torcedor, eu digo o próprio elenco. Você perder por um clássico, um Fla-Flu antes de uma decisão contra uma decisão tão importante como é o jogo contra o Grêmio, será que não mexe? Mas aí, Jacques, é o seguinte... De repente vai, ganha, vai com confiança, vai pra cima. Se você põe um time alternativo, você também dá possibilidade para essa turma que não joga de ir adiante, de crescer, de fortalecer. E tem qualidade para isso. Né? Gente, se você for pensar, olha aqui, vamos lá, César, Rodinei, Tuller, Rodolfo e René. Pires da Mota, vai me ajudando aí. O menino que jogou agora contra o Atlético, Lucas. Lucas. Muito bem. Jogou muito bem. Você tem Vitinho no ataque, o Berrio tá fora também, né? Mas... Não é um baita time. Então você vai colocando gente... Paulo Lima, você utilize titulares no time, faça uma mescla. E aí, durante o jogo, você coloque titulares no lugar de titulares. Faça um rodízio. Equilibre o seu time, mas para chegar no dia 23, mais inteiro. Para fisicamente você competir igual para igual. Eu acabei de esquecer do Renier, que tá voando. Isso aí pode jogar o tempo inteiro. Tem esse imbróglio jurídico. Mas não foi, né? O Thales já se apresentou, o Renier não foi. Mas pode acontecer aquilo que o Calheiros lembrou
aqui. O episódio do Atlético Paranaense com o Renan Lodge. Não liberou, mas também, Não utilizou. por precaução, não utilizou, porque temia sanções jurídicas aí, se utilizasse o jogador. Bom, vamos atualizar aqui a situação então do Rafinha. Vamos falar do Rafinha, que é a situação que preocupa, né, realmente para esse jogo do dia 23. A cirurgia do lateral Rafinha foi realizada ontem à noite no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Terminou tudo bem. Vamos ouvir então o boletim médico do doutor Márcio Tanuri, médico do Flamengo. O procedimento foi bem sucedido, a fratura foi reduzida e a gente ficou satisfeito com o resultado. Ele tem alta na terça-feira de manhã, vai para casa, segue em casa até a quinta-feira, onde se apresenta no centro de treinamento do Flamengo para iniciar o processo de fisioterapia dele. Lembrando sempre a vocês que a gente não determina prazo de volta, porque cada atleta reage de uma maneira diferente e a gente vai estar avaliando como é que ele vai recuperar, inicialmente na quinta-feira, como ele recuperou da cirurgia, e dia a dia a gente vai vendo a evolução dele. Tá aí, ó, Rafinha, Paulo Lima. O Jackson lembrou aqui, muito bem ontem, comparou com o episódio do Renato Augusto, né? Que era jogo de Recopa. Era Exato. Recopa Sul-Americana. Sim, sim. Renato Augusto passou por uma cirurgia também de correção na face e jogou com a máscara. E foi pro jogo. Exato, e essa é a alternativa. Eu não tô acreditando no Rafinha fora do jogo contra o Grêmio. Não, a gente falou aqui que essa possibilidade é real. Existe uma precaução exatamente pelo departamento médico de não expor o Rafinha para treinos. Evidente que não tem necessidade, mas vai passar o jogo de amanhã contra o Fortaleza e você tem ainda mais uma semana de recuperação, de adaptação à máscara, tem que fazer uma máscara no modelo do rosto dele. Não é chegar ali na lojinha da esquina e falar assim, tem uma máscara de carnaval para colocar no Rafinha? Não é ortopédico. É feito exatamente para o desenho que o rosto do Rafinha tem e isso vai ser ajustado para qualquer tipo de impacto, haja um amortecimento, num choque, numa bolada, numa cabeçada, qualquer tipo desse acidente de trabalho que acontece durante o jogo. Mas é viável, sim, é viável. As informações dão conta de que o Rafinha caminha para isso, o Arrascaeta tem chances menores, mas que a possibilidade existe. A gente começou a discussão aqui e, evidentemente, na hashtag Bom Dia Fox Terça, a galera já se posicionando. E a gente quer saber a sua opinião. Se você fosse o Jorge Jesus, o JJ, você iria com força máxima ou mesclaria, pouparia alguns titulares no Fla-Flu de domingo, o último jogo antes da decisão contra o Grêmio? Mande o seu time para o Fla-Flu, mande o seu time, a sua escalação na hashtag Bom Dia Fox Terça.